Salve, salve nação! Vamos reagir aqui ao que os comentaristas estão dizendo sobre o Flamengo. Último jogo agora aqui contra o Amazonas, um jogo bem pobre. O Flamengo faz um gol ali, mas não cria muitas jogadas. Vamos ver a repercussão que deu na vida paulista. A torcida culpa o Tite. Pois é. Pelo que a gente ouve no Maracanã, não sei se todos os torcedores culpam o Tite. Eu tenho que olhar para os jogadores. Tá. Eu até posso questionar algumas das ideias que o Tite implementa. A gente pode falar da parte física que o Tite citou. Ele falou de dar um passo atrás, depois da derrota contra o Botafogo, em fazer as coisas mais simples. Mas eu concordo com tudo que o Léo disse. Se algum flamenguista assistiu o jogo pela TV e ele estava com um pouco de sono e encostou na cadeira, em algum momento ele dormiu. Porque o jogo ou deixou o torcedor muito irritado ou deixou o torcedor com mais sono. E quando você olha o time do Flamengo, a capacidade que o time que entrou em campo hoje, não vou falar nem das ausências, tem para enfrentar uma equipe como o Amazonas, nada aconteceu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vou olhar uma coisa positiva. Eu acho que o Vinha vai acabar sendo titular, que já era uma coisa meio previsível. Ok. No mais, a atuação do Gerson, se você pegasse os números do Gerson, falar, rouba muitas bolas, erra poucos passes, tem uma quantidade razoável de desarmes, mas não produz, né? O De La Cruz não tem associação, isso não acontece, a bola não chega no Pedro, em que condição, quantas vezes? Eu vou olhar só para o técnico depois de tantas trocas de técnicos. Se esse Flamengo não jogar com o Tite em algum momento, um futebol de nível alto, é necessário que se olhe para o elenco de maneira muito profunda e talvez seja hora de mudar vários jogadores. Mas eu ainda espero que esse Flamengo jogue bem durante o ano. Hein? Esse elenco, o Jean, já teve mudanças interessantes sobre aquele elenco que a gente falava que estava de barriga cheia, de títulos, etc., que não funcionava com treinador nenhum. Ou para quem conduz o dia a dia, o ambiente do CT do Flamengo e esse tipo de coisa, porque não é possível. Porque é um time que, vamos lá, o Pedro passou a ter mais oportunidades, o Pedro virou titular, então é um estímulo para o cara. O Cebolinha está lesionado, etc., mas passou a ter oportunidades, começou a jogar bem, desenvolveu bom futebol. Ele está machucado entre o Bruno Henrique, que é um cara que nunca foi problema do ponto de vista de empenho, de dedicação. Nunca, jamais. Chega o De La Cruz com a carga toda. Chega o Vinha com a carga toda. O Gerson voltando, depois de se recuperar de cirurgia e tal. É um goleiro novo também no Flamengo. Quer dizer, é uma zaga com... Vai mudando a escalação, mas é uma zaga que tem o Léo Pereira, que subiu muito de produção, é o Ortiz, que chegou. Gente, Fabrício Bruno, não me parece que é um time de barriga cheia, sabe, que tá ali empurrando e seja qual for o treinador, o desenvolvimento vai ser o mesmo. Perfeito. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite. Então, eu concordo com você. Eu acho que já não dá mais para olhar para esses jogadores que entraram em campo hoje, para pegar esse exemplo e dizer, o problema é que o time do Flamengo não vai mais, estão saciados, estão com a barriga cheia e tudo mais. Não dá. Eu acho que não dá para apontar para isso, para tal falta de vontade dos jogadores. Então, assim, é normal que o técnico do Flamengo seja cobrado, porque qualquer técnico do Flamengo vai ser muito cobrado, né, com o elenco que tem à disposição, com a quantidade de peças que o time contrata e continua contratando, mercado após mercado, sempre novos jogadores, sempre novas alternativas, e a gente continua sempre, né, vendo o time patinar do ponto de vista do rendimento, ainda que, exceção feita ao ano passado, os títulos tenham chegado. Eu acho que o flamenguista não pode se queixar da falta de títulos. Olhando para o jogo de hoje, eu acho que assim, a atuação foi muito fraca. É uma atuação que você acha que tem várias coisas para discutir, porque... Primeiro, só fazer um parênteses, porque é normal que a gente só fale do Flamengo, mas você manter 90 minutos com o nível de concentração, de empenho e de organização desse time do Amazonas para marcar do jeito que marcou contra o Flamengo... Um técnico muito experiente, que é o Adilson Batista. Exatamente. E é bom fazer o registro, porque assim, a gente já viu vários times de Premier League sofrerem contra equipes que jogam dessa maneira e que conseguem jogar 90 minutos dessa maneira. Então tem o mérito do adversário. Porém, eu acho que assim,
Se não fosse a carga já dos últimos jogos do que o Flamengo não produz, não cria e tudo mais, provavelmente as críticas e os xingamentos que a gente viu hoje, não estou dizendo que eu concordo com os xingamentos e, sobretudo, com as vaias prévias. Você concorda com a insatisfação? A insatisfação, ela é compreensível. Lógico, porque normal. olha o nível desse elenco, desses jogadores e tudo mais. Só que aí, assim, você opta, né? O mesmo Flamengo que optou para, contra um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, deixar De La Cruz e Pedro no banco de reservas, Campeonato Brasileiro, talvez com o seu principal adversário do ponto de vista da briga por título e tudo mais, né? Hoje você tem outros, mas enfim, tem sido o principal adversário, você poupa esses jogadores que estavam em campo no jogo contra o Amazonas. Não estou dizendo que está errado que estivessem hoje e não estivessem no Allianz, mas se você escala um time como o que o Flamengo escalou hoje, porque, ok, faltavam peças, faltavam titulares, mas você tem que escalar pensando o seguinte, cara, eu vou ganhar esse jogo por 3, 4-0 e vou me livrar de uma viagem de 4 horas do jogo de volta. Vou mandar um monte de garoto, vou mandar um time completamente alternativo. Tudo bem. Porque se o Flamengo faz isso, se o Flamengo goleia o Amazonas, eu acho que ele poderia tomar essa decisão, faria sentido, porque não ia ser goleado pelo Amazonas, mesmo com um time completamente alternativo, e depois desse 1-0, não vai fazer isso. Certamente não vai fazer isso. E aí é o que o Léo falou, não é só porque foi 1-0. Porque se tivesse sido 1-0 com potencial para 3, 4-0, acho que o olhar seria outro. Mas o Flamengo perde a oportunidade de poupar e perde a oportunidade de poupar também no jogo de volta. É verdade. Tudo bem, André? Tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Excelente quinta-feira desde já. Espero que tenham tido um bom feriado. Agora falando sério. O período do Tite no Flamengo está entrando num momento perigoso. E com isso eu não quero dizer que ele está correndo risco de perder o emprego, porque eu considero uma insanidade se a diretoria do Flamengo tomar essa decisão. Eu não duvido que ela possa fazer isso em algum momento, eu não acho que esse momento está próximo, é muito cedo na temporada. Eu não duvido também que isso talvez esteja sendo considerado em conversas entre eles, porque essa é uma equipe de pessoas que de futebol não entende. Então, são pessoas que tentam acertar, até hoje acertaram 1,5 né? Na contratação do Jorge Jesus e no chamado ao Dorival Júnior para resgatar a temporada do Flamengo naquele período em que, logo depois, ele entregou no segundo semestre 2 títulos de Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Fora isso, essa diretoria só errou, pensando em contratação de treinadores. Não sabe por que errou também, não sabe por que acertou. Então eu não duvido que essa diretoria do Flamengo, essas pessoas, possam estar pensando, não é zero informação, mas não duvido que possam estar pensando, vamos ver aí mais alguns jogos e tal. Por que eu disse que eu acho que o período do Tite está entrando num terreno perigoso? Porque a demanda, aquilo que a torcida do Flamengo, aquela que já está insatisfeita, e a insatisfação está clara no estádio, está clara nas redes sociais, já há algum tempo, não foi só hoje, o que essa torcida quer, o time não pode entregar. Primeiro porque já tem gente que já não quer mais o treinador. Então, a partir do momento em que tem pessoas que não querem mais o treinador, o que acontece? Se o Flamengo se transformar num dos maiores times de futebol de todos os tempos em uma semana, essas pessoas elas não vão ser convencidas. E isso é uma fantasia, claro. Aquelas que estão, olha, com certa racionalidade, a coisa não está boa, esse time podia estar jogando mais. Elas queriam hoje uma goleada sobre um time que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B e que é várias vezes, do ponto de vista técnico, inferior ao Flamengo. Sim, muito inferior. E isso até poderia ter acontecido, dada essa diferença. Mas se a gente pensar no que foi a campanha do Flamengo no Campeonato Estadual, por exemplo, e aí eu não vejo tanta diferença entre o Amazonas Futebol Clube e os adversários do Flamengo no Campeonato Estadual. Nova Iguaçu, por exemplo, que foi a decisão. Isso. Foi um jogo em que o Flamengo conseguiu fazer muitos gols. A primeira partida da decisão contra o Nova Iguaçu. E se a gente pensar também no que é normalmente o trabalho do Tite em clubes, o que acontece com frequência não são as partidas em que o time que o Tite dirige ganha por 3, por 4, por 5. O Tite é um treinador de uma outra visão.
Mas ele tem potencial para isso em mãos, hein? É claro que ele tem, mas se o potencial não apareceu até agora, por que apareceria hoje? Só porque o torcedor... Mas em algum momento tem que aparecer. O torcedor está muito... Mas se aparecer... Uma hora vai. Vai aparecer na hora em que as coisas acontecerem, em que o trabalho se encaixar. Não vai acontecer porque hoje nós temos o Amazonas e nós temos que ganhar de 5, porque daí vamos comprar tempo e vamos ganhar um pouco de tranquilidade. Não é assim. O Flamengo não tem goleado, não tem jogado bem. O Flamengo não tem encantado como se deseja. O Flamengo tem 2 gols nos últimos 4 jogos. Então, mas é engraçado que assim, o jogo de hoje, eu acho que ele exigia mais isso, né, André, do que... Eu não estou nem falando do nível da atuação, mas porque em geral, quando acaba esse tipo de jogo, o que a gente fala? De bom, teve o resultado. É porque conquistou os 3 pontos e tudo mais. Hoje o resultado não é bom. O resultado é ruim pelo que eu falei. Porque o resultado impede o Flamengo de dizer para todos os seus titulares, se ele mete um 3-0, um 4-0 hoje, ele poderia olhar para todos os titulares e dizer, vocês vão ficar aqui. Então hoje, o resultado, apesar da vitória, ele é ruim. Porque ele vai obrigar o Flamengo a fazer uma viagem continental, né? Uma viagem do Rio de Janeiro para Manaus. Além disso, só tem um time no Brasil hoje tratando os adversários inferiores de maneira apropriada, que é o Atlético Mineiro. É o único. Só. Concordo. E o recorte é pequeno. É mínimo. E o técnico chegou outro dia. O recorte do trabalho do técnico é pequeno. Joga no futebol do Brasil. A quantidade de jogos é pequena, mas chama muito atenção. Por que ele conseguiu e o Tite até agora não conseguiu? Então, aí é outra conversa. Peraí. São maneiras diferentes de ver futebol. Milito e Tite, elencos diferentes, pessoas diferentes, ambientes diferentes, exigências diferentes, contextos diferentes, é tudo diferente. Né? Não, e outra coisa, eu acredito muito no Atlético, acredito mesmo com os caras que tem na frente, com a capacidade de treinador. Só que assim, também não dá para dizer que ele conseguiu. Porque eu acho que assim, o que dá para criticar, o desempenho o que dá para muito melhor, né? Não, mas assim, não está consolidado. Porque não, também. Claro, mas o nível de jogo é bem superior. É que eu quero chegar. Claro que não. Eu sei, mas não está consolidado. Eu sei, não está consolidado, eu lembro, concordo. Birner, desta mesa aqui, elogiando o nível de jogo do Tite. Já está claro. Não é assim, não é assim. Eu acho até que olhar para o campeonato estadual e fazer qualquer elogio ao que o Flamengo conseguia do ponto de vista dos resultados, e eu estou tranquilo para falar, porque sempre falei isso aqui. Falei, vocês me desculpem, mas o campeonato estadual do Rio de Janeiro, sobretudo, assim, não vale, não é parâmetro para o que o Flamengo pode ou não pode fazer. O problema desse começo de ano no Brasil é que assim, você consegue perceber quando as coisas estão ruins. Exato. Você consegue ter certeza disso. Mas assim, mas é compreensível o torcedor do Flamengo incomodado, porque o Tite não chegou nem esse ano. É bom lembrar. E deixando claro... Ele vem desde a temporada passada. E deixando claro que coisas como a que está acontecendo com o Atlético Mineiro não são normais. Né? Como o Flamengo do Jesus não foi normal aquilo. Não foi, e durou. E o Flamengo do Jesus teve suas oscilações. Teve também. A eliminação do Atlético. O começo foi... O Emelec, o Flamengo fez um bom jogo em 2024. Padrão Tite em relação ao que se conhece de capacidade dele. Primeiro jogo contra o Fluminense nas semifinais do estadual. É isso aí. Ali o Fluminense não respirou, o Flamengo se impôs, ganhou. Foi um... Não sei, encantou? Talvez. O Fluminense não. muito abaixo desde o início do ano também. Mas sim, ali encantou. Por mais que o Fluminense esteja abaixo, ali o Flamengo fez jogo ou 2 jogos até de altíssimo. O que eu quero dizer é que, às vezes, treinadores, na situação em que o Tite está, começam a duvidar um pouco das suas convicções e entender que, olha, precisamos mudar aqui, precisamos mudar aqui. O Tite não é um treinador assim. E ele não precisa ser assim, nesse momento da carreira dele. Ele é um cara muito fortemente apegado às convicções dele em termos de construção de equipe. Goste-se ou não, os métodos dele são conhecidos, comprovados, testados. E eficientes. Então, eu não acho que ele vai fazer qualquer coisa diferente do que ele normalmente faria se o Flamengo estivesse, não voando, mas jogando bem, não com essa pressão da torcida e tal. Mas outro dia o Flamengo jogou com 3 zagueiros. É preciso voltar ao Tite do Grêmio para encontrar um time dele com 3 zagueiros. Pensando no trabalho anterior, seleção brasileira, houve um momento de estagnação durante as eliminatórias para a Copa do Catar. E o que aconteceu? O que resolveu? A aparição da chamada nova geração de atacantes da seleção brasileira, sem juízo de valores, apenas apontando fatos. Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, esses jogadores mudaram a seleção brasileira. A partir daquela partida contra o Uruguai, seria isso aqui no Brasil? Que foi 4-1, alguma coisa assim. Agora a memória me falha. Foi. Então,
como treinador do Flamengo, ele não tem como incorporar jogadores. Porque ele vai ter que trabalhar com esse elenco aí, que é o Mas melhor. tem o dia a dia. Que é o melhor da América do Sul. Tem uma novidade que é o Gabriel Barbosa, que a gente viu hoje aí. Compreende-se, 45 dias sem treinar como deveria estar treinando. Não acho que ele passou 45 dias sem fazer nada, é claro que não. Mas o tempo da bola, a sensibilidade para jogar, isso tudo precisa ser resgatado, recuperado. Mas ele poderia ser uma novidade. Talvez o Tite esteja pensando em como eu posso apressar a melhora, como eu posso eventualmente pular algumas etapas em relação ao que estava planejado. Porque a pressão é muito grande por algo que hoje o time do Flamengo não vai entregar. Não vai. Se não entregou contra o Amazonas Futebol Clube, sem nenhum desrespeito aqui, só comparando tecnicamente o potencial dos times, é porque não há hoje condições para isso. Então, se você pode pensar em trocar o treinador. Eu considero isso uma insanidade da maior ordem. É uma atrocidade, não é uma insanidade. Mas as coisas não estão bem, o Flamengo não joga como deveria, o processo está demorando a começar a acontecer num bom nível, e isso é um fato. Agora, a comissão técnica do Flamengo, ela tem capacidade e tem elenco para resolver isso. Só uma coisa, Jean, eu não estou nem condenando o trabalho do Tite, porque eu acredito muito ainda no trabalho do Tite, nem consolidando como um trabalho de sucesso indiscutível o trabalho do Milito. Eu só acho que uma vantagem do argentino sobre o Tite é que ele tem características de jogo, de como ele gosta de jogar, e ele fez algumas adaptações ao que ele usualmente fazia, até quando a gente fala do desenho da equipe, que ele jogava muito com 3-4-1-2, 3-4-2-1. No Atlético, quando precisou, jogou com linha de 4 sem nenhum problema. As características dos jogadores que ele tem, porque ele se mostrou mais maleável, mais adaptável àquilo que o elenco oferecia. Né? E você está falando. E eu entendo mais uma coisa, o Milito, o técnico, precisa provar que é um vencedor. Ele está num outro estágio de carreira. O Tite claro. tem os seus métodos e ideias que transformaram o Tite num vencedor. O meu ponto é só que, assim, em relação a elogios a treinadores, a gente, às vezes, dependendo do treinador, a gente é muito rápido também para elogiar certos treinadores. O Tite é um deles. Porque eu acho que o Tite... A quantidade de elogios ao Flamengo na hora que o Tite chegou, acho que não fazia muito sentido. Mas as críticas agora exageradas também são rápidas. Não, claro que são. Claro que, mas a questão é que, para mim, assim, as críticas exageradas ou rápidas demais para treinadores de futebol no Brasil, esse é o padrão. Esse é o padrão para tudo e para qualquer um. Inclusive para os técnicos vencedores, que se num determinado momento passarem por 2 semanas, 3 semanas de mau futebol, os caras vão começar a apanhar e vai ter torcedor, mesmo daqueles que ganham tudo absolutamente o tempo todo, que vão começar a questionar o técnico, pedir a troca de técnico e tudo mais. Eu só faço essa ressalva em relação aos elogios. Porque eu acho que para certos técnicos tem sempre uma coisa de calma, é muito começo de trabalho e tal. E para outros... que talvez se justifique, e eu entendo que o Tite, por exemplo, é um cara cuja carreira toda faz com que a gente acredite muito nele. Credibilidade. Porém... Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido mais um vídeo do canal, a reação aí dos comentaristas da mídia paulista. Ainda é cedo para a gente dar qualquer opinião, falar qualquer atitude, mas uma coisa a gente tem que ter certeza que precisa melhorar, precisa mudar o desempenho do clube com o que vem apresentando atualmente. Precisa fazer alguma coisa diferente, porque do jeito que está, o Flamengo não vai para frente. E é isso que a gente quer, que o time volte a jogar bem, conquiste bons resultados, para trazer aí a alegria à nação, buscar títulos, porque do jeito que joga agora, a gente não consegue ver uma projeção do Flamengo. É isso que a gente tem discutido e questionado. E a gente espera aí que o Flamengo possa vir a melhorar. Então agradecemos muito a vocês aí pela visualização. Não esquece de compartilhar o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. E até a próxima.